Você tem interesse em se tornar um designer gráfico, aprender a criar projetos de arte final, de revistas, folhetos, anúncios de publicidade, entre outros? Então fica comigo que você vai aprender todas as ferramentas de recurso de criação desse poderoso software que é o CorelDRAW. Olá, sejam bem-vindos ao canal Designer Treino Online. Eu sou o Carvalho, especialista da plataforma. E nessa videoaula eu vou te ensinar como planejar, configurar e imprimir livretos e revistas usando os recursos do CorelDRAW. Devido ao fato dessa videoaula ser bem complexa e requerer muita atenção, iremos dividi-la em 3 etapas. A primeira etapa será o planejamento, que será apresentado em slides para melhor entendimento do aluno. Já a segunda etapa será a criação de cadernos e bonecas, que será apresentado em videoaula. A terceira etapa será a criação do conteúdo do projeto, a distribuição das páginas e a configuração para impressão, que também será apresentado em videoaula. Aconselhamos assistir com muita atenção desde a primeira etapa. Vejam, revejam, até não terem mais dúvida. Se necessário, façam anotações de todos os detalhes que acharem importantes. Nesse slide, nós vamos tentar entender sobre o planejamento e produção de revistas, livretos, livros e apostilas. É importante, antes de mais nada, entendermos os conceitos entre esses 4 projetos gráficos. Vamos falar primeiramente das revistas. Geralmente uma revista é impressa em letras de tamanho entre 12 e 14, possuindo quantidade de páginas, na maioria das vezes, entre 16 e 48, e tamanho de páginas abertas, que variam entre 30 cm de altura por 42 cm de largura, ou 21 cm de altura por 30 cm de largura. As revistas, na maioria das vezes, usam em seu miolo, que é a página das revistas, papel de consistência entre 90 gramas e 110 gramas, e 120 gramas na capa e contracapa. Essa nomenclatura de GM elevado a 2 representa a espessura do papel. Aqui nós temos a imagem de uma revista aberta. Agora falando dos livretos. Os livretos são considerados livros de tamanho pequenos que possuem conteúdo impressos em seu miolo de letras de tamanho entre 8 e 10, quantidade de páginas que variam entre 12 e 32 e tamanho de páginas abertas entre 21 cm de largura por 15 cm de altura. Aqui nós temos um livro pequeno, ao qual chamamos de livreto. Os livros. Os livros também usam em seu miolo papel de consistência entre 90 gramas a 110 gramas. Já na capa e contracapa, os livros usam papel de consistência de 150 gramas e podem chegar até 200 páginas ou mais, dependendo do seu conteúdo. Nesses casos, a capa e a contracapa são confeccionadas em papel com espessura bem superior a 150, como cartolina ou papel cartão. O seu miolo também pode ser impresso em letras de tamanho entre 12 e 14. Ao lado temos aqui a imagem de 2 livros. As apostilas. As apostilas também usam em seu miolo papel de consistência entre 90 gramas a 110 gramas. Já na capa e contracapa, as apostilas usam papel de consistência de 150 gramas e podem conter até 200 páginas.
Seu conteúdo de miolo também pode ser impresso em letras de tamanho entre 12 e 14. Podemos ver aqui a imagem de 3 apostilas já encadernadas. Geralmente, todos os projetos de revistas, livretos, livros e apostilas, entre outros, são produzidos em gráficas que possuem equipamento de altíssima tecnologia, que podem ser contratadas para produzirem todos os nossos projetos. Basta apenas disponibilizarmos os conteúdos de texto, fotos e imagens para a produção de serviço. Caso você mesmo queira desenvolver todo o seu projeto, mas não tem condições de imprimi-lo, basta contratar um birô de impressão. Birô de impressão nada mais é do que pequenas gráficas digitais especializadas somente em impressão. A nossa intenção nessa videoaula é ensinar ao nosso público e seguidor como produzir o seu próprio projeto em sua própria casa, desde que sejam em pequena escala. Nesse caso, seria necessário ter apenas um pouco de conhecimento em design gráfico, um bom computador e uma impressora. Uma revista, livreto, livro ou até mesmo uma apostila se divide em duas partes, a capa e o miolo. Falaremos primeiramente do miolo e deixaremos a capa para o final. Para produzir um projeto de um desses produtos é necessário seguirmos alguns passos importantes. O primeiro passo é o planejamento do projeto. Esse planejamento consiste em escrevermos as matérias sobre os assuntos, escolhermos as fotos e imagens relacionadas a cada matéria escrita e desenvolvermos a capa e a contracapa. O segundo passo é a diagramação. Essa diagramação consiste em determinar o tipo e tamanho das fontes, que são os textos, para os títulos e legenda das fotos, imagens e matérias, além de distribuirmos todos esses conteúdos dentro da quantidade de páginas. Essa diagramação é desenvolvida em um software de computador. Em nosso caso, estamos usando o CorelDRAW 2021, mas poderíamos usar um software como Microsoft Office Word, o InDesign ou um outro software de edição de texto. O terceiro passo é criarmos uma boneca de encadernação. Mas o que é uma boneca? A boneca de encadernação consiste em um modelo, que é um rascunho, que serve como base para a criação do seu projeto. Essas bonecas são feitas com folhas de papéis dobradas, que juntas e numeradas simulam a quantidade de cadernos, o número de páginas, como também o tipo de encadernação que será aplicado ao projeto. Podemos ver aqui duas folhas abertas que são dobradas duas vezes, representando a frente e o verso do caderno. O que são cadernos? Cada folha dobrada representa um caderno, que juntos representa a quantidade de páginas. No caso das apostilas, não há necessidade de criação de cadernos, porque as apostilas são encadernadas com folhas soltas através de molas espirais, com sua capa e contracapa. Sendo assim, basta colocarmos as folhas na sequência de numeração com sua capa e contracapa, furá-las em uma guilhotina e aplicarmos os espirais nas folhas furadas. Ao lado podemos ver uma folha com uma dobra que representa um caderno. Aqui nós vemos a apostila com folhas soltas em sequência, já com a sua capa. Observação: é importante destacar que, com exceção das apostilas, o número de páginas por caderno e o número total de páginas de cada revista, livreto e livros sejam múltiplos de 4,
ou seja, 4, 8, 12 e assim sucessivamente. Caso contrário, o projeto poderá ficar com folhas a mais ou a menos do necessário para o conteúdo desenvolvido. Sendo assim, existe a necessidade de inserir ou excluir conteúdo do projeto. Aqui podemos ver as apostilas prontas, encadernadas com suas capas e já com os seus espirais já encadernados. O que é encadernação? Encadernação consiste na maneira em que cada caderno será posicionado sobre o outro. Quando o caderno é de apenas uma dobra, eles são encadernados um dentro do outro. Nesse caso, chamamos essa encadernação de encadernação canoa. Esse tipo de encadernação canoa geralmente é aplicado em projetos de revistas e livretos. Nesses casos, os cadernos são fixados através de grampos em suas dobras. Podemos ver 2 cadernos de 2 dobras encadernados em canoa, e o grampo fica na posição em que a seta está informando na imagem. Quando o caderno possui mais de uma dobra, eles são posicionados um atrás do outro. Chamamos então essa encadernação de brochuras. Também podemos ver aqui a seta informando aonde esses cadernos vão ser costurados. Nessa imagem de livreto de 4 cadernos de 2 dobras com encadernação brochura. Esse tipo de encadernação brochura são usados na maioria das vezes em livros que possuem muitos cadernos, mas podem ser utilizados também em alguns livretos que possuem um pouco mais de páginas e cadernos. Podemos ver aqui na imagem que nós temos a brochura, que é onde é costurado os cadernos, no desenho acima, onde está 1 e 3, que eles são costurados e colados nessa posição ao qual a imagem está apresentando para vocês. Quando produzimos um livro, os seus cadernos são fixados através de costura e cola na lateral esquerda da dobra. Essas costuras e colas se fazem necessárias para reforçar a fixação do caderno devido ao volume que possuem ao serem posicionados uns sobre os outros. A encadernação brochura de livro com costura e cola é demonstrada também aí para vocês. Exemplo de encadernação canoa, de livretos e revistas de 3 cadernos com 2 páginas. Como já foi dito anteriormente, a produção de revistas, livretos, livros e apostilas são executados em gráficas com equipamentos de altíssima tecnologia em todos os segmentos da produção desses projetos. No entanto, com o conhecimento de design gráfico e o conteúdo dessas aulas, é possível a produção desses projetos em sua própria casa, desde que se tenha um bom computador e uma boa impressora. Aqui nós podemos ver 3 cadernos sendo colocados um sobre o outro. Ao mesmo tempo, estamos vendo as folhas abertas com as suas numerações de frente e verso. Uma observação importante: ao numerarmos os cadernos, todos os cadernos deverão ter os números pares do seu lado esquerdo de cada folha aberta e os números ímpares do lado direito de cada folha aberta. A seta indica para vocês os números que são pares e são ímpares e a posição de cada um deles. Outra observação importante é que a soma total dos números de cada folha aberta de cada caderno somem sempre um número ímpar. A setinha mostra para vocês aí a matemática. 6 mais 7 dá 13. 13 é um número ímpar. Esse é o exemplo dos 2 números de uma página aberta. Ao lado podemos ver uma revista depois de produzida. Capas de revistas, livretos e livros.
Da mesma forma que se faz a boneca dos cadernos, das revistas, livretos e livros, fazemos também boneca das capas. Porém, na capa usamos apenas um caderno de uma dobra, que representa um caderno de 4 páginas. Isso porque todas as capas de revistas, livretos e livros possuem apenas 4 páginas, que são a capa, segunda capa, terceira capa e contracapa. Aqui está a imagem da capa, onde fica o título da revista, do livreto ou do livro. Ao lado, a imagem da contracapa, que é o verso da capa da revista, do livreto ou do livro. Já nos projetos de livros, usamos a encadernação brochura, onde os seus cadernos são fixados através de costura e cola na lateral esquerda da dobra dos seus cadernos, como já foi dito anteriormente. Essas costuras e cola se fazem necessário para reforçar a fixação dos cadernos devido ao volume que são produzidos ao serem posicionados os cadernos uns sobre os outros. Eis novamente o exemplo de uma encadernação brochura. Aqui nós podemos ver somente o miolo nessa imagem, já costurado e fechado, sem capa. A capa dos livros precisam ser produzidas com um espaço de acordo com o tamanho do volume que foi produzido ao serem posicionados nos seus cadernos. Esse volume produzido pela quantidade de caderno, costurado e colado, é chamado de lombada. É essa lombada que é fixada à capa da revista, também através de cola. Aqui podemos ver o desenho de uma encadernação de um livro aberto com encadernação brochura e a localização dessa lombada. Aqui já podemos ver a imagem do livro já pronto, encadernado e fechado. Como dito anteriormente, uma boneca nada mais é do que um rascunho do seu trabalho, feito com folhas de papéis dobradas que simulam o número de páginas, a quantidade de caderno e o tipo de encadernação. Se ficou alguma dúvida, assistam novamente o slide fazendo anotações de tudo que acharem necessário dessa primeira etapa do conteúdo de aula de produção de revistas, livros, livretos e apostilas. Na segunda etapa desse aprendizado, iremos ensinar na prática, em videoaula, como preparamos uma boneca, separamos os cadernos e como intercalamos cada caderno para a encadernação canoa, brochura e espiral.